Bem-vindos ao nosso podcast PodConte, desvendando os segredos da contabilidade, elaborado na disciplina de Contabilidade Pública 2, contando com a participação dos nossos colegas Eduardo Lucas, Gabriel Kaminski, Gabriel Pechefist, Noé e Ângela Cristina, com mediação por mim, Everton dos Santos, supervisão da professora Mônica. Nosso tema então de hoje, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Adentraremos o complexo universo das finanças governamentais para desvendar os mecanismos da Lei da Responsabilidade Fiscal, uma legislação crucial que molda a forma como o Estado lida com empréstimos e endividamento público. Nesse episódio, então, exploraremos as diretrizes estabelecidas pela lei e vamos descobrir também como mantém o equilíbrio dos gastos públicos, além de muito mais. Inicialmente, a Lei da Responsabilidade Fiscal é uma lei de legislação brasileira que estabelece regras e princípios para a gestão fiscal responsável por parte dos entes federativos no Brasil, ou seja, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Promulgada em 2000, ela tem como objetivo principal garantir transparência, responsabilidade e equilíbrio nas finanças públicas. Compreendendo que antes de gastar, devemos estabelecer um planejamento e um limite a serem seguidos. Sobre esses dois aspectos de planejamento e limites a serem seguidos, como que podemos relacioná-los com a Lei da Responsabilidade Fiscal? Antes de adentrarmos nas diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, é muito importante destacar que, antes mesmo da criação da lei, a Constituição Federal já possui instrumentos de gestão pública estabelecidos. E, conforme o tempo passou, foram surgindo novas necessidades. Assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio complementar essa Constituição que já existia. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece regras para a elaboração e execução do orçamento público, incluindo a previsão de receitas, a fixação de despesas e a gestão desses recursos. A Lei de Responsabilidade Fiscal integrou o anexo de metas fiscais à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ângela, o que você pode falar para nós sobre os limites e metas fiscais? Então, basicamente, esses limites de metas fiscais quanto à lei, né, que ela estabelece esse limite entre os gastos com o pessoal e o endividamento, né, que o governo tem, evitamos que esses gastos sejam excessivos, que tenha um endividamento também muito absurdo, que comprometa, e busca sempre esse resultado econômico equilibrado. Mas e quanto às receitas e despesas, Eduardo, você estava comentando, o que você pode colocar? Então, conforme você falou, né, a lei vai buscar garantir a sustentabilidade fiscal, né? Vai trazer um equilíbrio ali entre as receitas e a realização das despesas. Quanto às receitas, o artigo 12 determina que as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais e considerarão os efeitos de alterações na legislação, variação de índice de preço e do crescimento econômico, ou qualquer outro fator ali que impacte a arrecadação de receitas. Já em relação às despesas, o artigo 16 ele exige uma estimativa do impacto financeiro para os próximos 3 anos e uma declaração do responsável garantindo conformidade com a lei com a legislação orçamentária, com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Então, as despesas que não atendam a essas condições serão consideradas não autorizadas, irregulares ou lesivas ao patrimônio público. Uma das principais despesas que a gente vê hoje na contabilidade pública são os gastos com o pessoal. Noé, o que você pode falar sobre os gastos com o pessoal? Eduardo, assim, é bacana falar sobre esse assunto porque a lei ela regula as finanças públicas tanto dos entes executivo, legislativo e judiciário. Uma das suas áreas de atuação, né, é estabelecer os limites como porcentagem da receita corrente líquida. Então, um exemplo para vocês tentarem entender um pouquinho. Um município que tem uma receita de 1 milhão, por exemplo. O limite de gastos com o pessoal seria de mais ou menos 600 mil, perdão. 60%. Ultrapassar esse limite, então exigiria medidas corretivas para garantir a sustentabilidade das finanças públicas. Tá, mas como é que você chegou nesse percentual?
Esses percentuais, eles variam conforme o nível federativo e poder. Então, promove a responsabilidade fiscal e previne o endividamento excessivo. Aprofundando um pouco mais a nossa discussão sobre a lei da responsabilidade fiscal, mantendo a relação já com os tópicos abordados até aqui, eu puxo para a mesa a discussão com relação às operações de crédito e transferências voluntárias. Qual que é essa relação de ambas com a lei da responsabilidade fiscal? Então, o que a lei de responsabilidade fiscal vai fazer? Ela vai regular as operações de crédito entre esses entes federativos. Ela vai determinar critérios para a autorização do crédito e para o controle. Por exemplo, o artigo 35 da lei proíbe operações de crédito entre os entes da federação, sob qualquer forma, incluindo o refinanciamento ou a postergação da dívida anteriormente assumida. Outra proibição refere-se a operações de crédito entre a instituição financeira estatal e o respectivo ente controlador. Você comentou das transferências voluntárias. Então, elas são repasses de recursos financeiros que ocorrem da União para os estados e municípios e as entidades privadas. A lei da responsabilidade fiscal, então, ela vai impor regras que garantam o equilíbrio fiscal, incluindo exigência de contrapartida, cumprimento de metas, regularidade fiscal e principalmente transparência. Um exemplo aqui também para vocês entenderem um pouquinho sobre a transferência voluntária. Se a União, por exemplo, repassar recursos para construir uma escola em algum município, podem ser impostas condições, como contrapartida financeira, metas específicas, regularidade fiscal, transparência na aplicação desses recursos, tudo isso visando eficiência e estabilidade fiscal. Dívida pública. Então, falando da dívida pública, quanto à lei, ela sempre busca aquele equilíbrio, aquela responsabilidade fiscal e as necessidades de financiamento do governo. Então, busca aquele endividamento mais sustentável, fazendo com que não comprometa excessivamente as receitas e previna também as possíveis crises financeiras. Então, falando da abordagem das receitas, cada entidade ela não pode exceder uma porcentagem, certa porcentagem de receita. Então, por exemplo, os municípios não podem exceder 40% conforme o PIB. Os estados, 50%, e a União não pode exceder 80% das receitas. Transparência e controle. A transparência e o controle na administração pública, destacados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, elas são fundamentais para uma gestão fiscal eficaz. Isso se traduz na divulgação clara e acessível de informações financeiras, incluindo as receitas, despesas, dívidas e contratos. Tudo isso por meio dos portais de transparência dos municípios. Além disso, a lei ela estabelece a obrigatoriedade de audiências públicas para discutir o orçamento, permitindo a participação ativa da sociedade na definição das prioridades e no acompanhamento da aplicação desses recursos. Essas práticas, então, elas vão buscar prevenir práticas inadequadas, promovendo uma gestão pública responsável, alinhada principalmente aos interesses da sociedade. Responsabilização. Então, até o momento, todos os nossos convidados aqui trataram das diretrizes estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o que acontece com o gestor público que venha a descumprir com alguma dessas diretrizes? Teoricamente, esse gestor deveria ser responsabilizado. A lei ela vai definir mecanismos de responsabilização, incluindo sanções para esses gestores. O descumprimento da lei ela pode ser considerado como uma conduta de crime e também pode incorrer na lei de improbidade administrativa. Existem diferentes punições para cada tipo de ação que foi descumprida, para cada diretriz que foi descumprida. Para nossos telespectadores que têm curiosidade de saber essas punições, no site do Tesouro Nacional estão dispostas todas as punições referentes a cada ato que vai contra as diretrizes da lei. Como exemplo, vou trazer aqui alguns tipos de punição. Quando é ultrapassado o limite de despesa total com o pessoal, que é o caso que a Noelle comentou anteriormente, ocorre a cassação do mandato. Quando a despesa total com o pessoal do respectivo poder ou órgão exceder a 95% do limite, ocorre a reclusão de 1 a 4 anos
desse gestor. E quando ocorre operações de crédito entre entes e com outro ente da federação, que é o caso das operações de créditos que eu comentei anteriormente, o gestor deve ficar sujeito à detenção de 3 meses a 3 anos, perda de cargo e inabilitação para a função por 5 anos. Puxando o gancho, então, já com essa discussão sobre política, vedações em ano eleitoral. O principal objetivo, então, das vedações que ocorrem no ano eleitoral é evitar que os gestores públicos, visando os ganhos políticos imediatos, comprometam as finanças públicas a médio e longo prazo. Duas principais proibições que a gente pode estar destacando aqui incluem as operações de crédito, que excedem as despesas de capital, limitando empréstimos, valores planejados para investimentos duradouros, e a outra seria a proibição de aumentar as despesas com o pessoal nos últimos 180 dias do mandato desses gestores. Claro, isso exceto em circunstâncias específicas. Essas restrições, elas visam garantir a responsabilidade fiscal e prevenir o uso inadequado dos recursos públicos durante esses períodos eleitorais. Começando nosso primeiro momento então, do nosso podcast, nosso podcast, compreendemos alguns pontos sobre a lei da responsabilidade fiscal, mas uma questão importante também merece a sua abordagem e a sua discussão. Como que a lei da responsabilidade fiscal equilibra as contas públicas? É isso aí, muito bem. Quando foi falado sobre a operacionalização, pontos muito importantes, né? Para que essa lei veio? Realmente é para isso aí, para controlar as despesas públicas, que vem crescendo cada vez mais em cada ano público, e tudo que foi falado aqui é isso que realmente né? E também para controlar também as dívidas que o órgão público já tem, mediante isso, que as dívidas, os juros, eles não crescer mais, não se estender mais para o futuro. Para isso que essa lei veio aí para rebater isso aí. Compreendemos até aqui, então, a sua importância e a sua finalidade, mas uma dúvida me veio à mente. Outros países têm leis similares à nossa? Com certeza, belo ponto. Inclusive, podemos citar diversos exemplos de regiões que adotam essa lei. Eu trouxe aqui 3 exemplos, que é a União Europeia, os Estados Unidos e o México. Eles adotam com similaridade ao Brasil, mas esses 3 com um diferencial a mais. A União Europeia, por exemplo, o objetivo é converger os países membros e também o mesmo esquema de evitar dívidas futuras e as despesas não crescerem tanto. Os Estados Unidos, eles vêm com essa lei para reduzir o déficit financeiro deles também, sim, com todo esse processo, né, que bem foi mencionado aqui. E o México, o mesmo esquema do Brasil, que vem há menos tempo, mas também está querendo aí, entrar com essa lei para justamente prevenir essas dívidas e despesas maiores. Então, como a história sempre nos prova, nem tudo é um mar de rosas e sempre existe uma curva no trajeto. Conseguimos compreender, então, quais são os desafios que a lei da responsabilidade fiscal, desde a sua criação até os dias atuais, de algum modo? A gente pode citar como exemplos algumas brechas na lei e a falta de padronização, né, dentro da lei de responsabilidade fiscal, que, como vocês já citaram, vem desde os anos 2000, enfrentando diversos desafios e paradigmas ali que, desde seu surgimento até nos dias de hoje, a gente pode apontar. Uma delas, né, no caso, além das brechas na lei que já foram encontradas e a falta dessa padronização, são as manobras contábeis que, apesar de ter funcionado no início, artifícios contábeis foram usados ao longo dos anos para evitar o descumprimento da lei, o que acaba prevendo medidas de austeridade quando os limites são desrespeitados. Também, em relação ao descontrole de gastos, né, que antes da lei os estados podiam emitir os títulos de dívida e acabaram quebrando diante do descontrole de gastos, né? Isso foi um gatilho para a criação da lei e foram obrigados a pedir socorro para a União. O governo teve que arcar com o prejuízo dos estados e, em contrapartida, eles foram proibidos de emitir dívida própria como condição de renegociação no fim dos anos 90.
Como exemplos que a gente pode citar, em 2019, o estado do Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul extrapolaram o teto de endividamento em mais de 200% da receita corrente líquida. Outra norma da lei, né, que acaba proibindo a União de dar aval para novos empréstimos aos superendividados. Dá para a gente também falar sobre Minas Gerais, cuja despesa pessoal é de quase 80%. Ela ignora a sanção prevista na legislação ao conceder reajustes ou promoções, que ao ultrapassarem o limite recentemente deu aumento de 41% aos policiais, tendo então a aprovação da Assembleia Legislativa. No ano passado ainda, o Legislativo do Rio de Janeiro, que está no regime de recuperação fiscal, autorizou o reajuste dos próprios servidores na patronal. Sobre a lei da responsabilidade fiscal, Kaminski, quais as críticas que você pode destacar sobre ela? Bom, como eu já havia citado, né, desses desafios da lei desde a sua criação, mas tem alguns pontos principais que a gente pode apontar como críticas na lei. Um deles é a flexibilização dos limites, né, que em momentos ali de crise econômica, estado de calamidade pública, os governantes acabam flexibilizando esses limites, né, para poder suprir as demandas públicas. Outro ponto que a gente pode citar é a contabilidade criativa, né, que eu até citei, atrelado às manobras contábeis, que são artifícios contábeis utilizados para maquiar esse descumprimento da lei. O elevado endividamento também, né, que a lei acaba estabelecendo os limites para endividamento, mas muitos estados enfrentam níveis elevadíssimos de endividamento que podem comprometer a saúde financeira a longo prazo. Os prejuízos à prestação de serviços públicos, né, em busca desse cumprimento dos limites fiscais, alguns governantes podem reduzir alguns investimentos em determinadas áreas e acabar focando em outras áreas. Também podemos focar a falta de investimento na infraestrutura, que a lei pode inibir investimentos em infraestrutura, já que limita os gastos com investimentos, podendo prejudicar o crescimento econômico a longo prazo. A complexibilidade e a rigidez da lei, né? A gente vê que é uma lei muito complexa desde a sua criação e acaba dificultando os gestores, os governantes, né, no caso, de estar cumprindo, principalmente nos momentos de crise. E, né, como ponto também para citarmos, é a dependência de receitas incertas, né, que os governos e os municípios, os governos estaduais, no caso, dependem fortemente das receitas transferidas pelo órgão federal, né? E isso pode tornar muito mais difícil os cumprimentos dos requisitos na lei quando essas transferências diminuem. Em conclusão, então, exploramos a lei da responsabilidade fiscal, entendendo seu papel vital na gestão governamental. A nossa jornada até aqui, então, nos revelou a importância de equilibrar o financiamento público, evitando comprometimentos excessivos, gastos excessivos. A parte de inserção entre contabilidade e academia se destacou como fundamental para a compreensão de diversas leis. Concluímos assim que essa foi uma pequena amostra do quão grande e vasto é o território da contabilidade, e aguardem ansiosos para os nossos próximos episódios do PodCont, onde continuaremos desvendar esse fascinante universo onde a contabilidade encontra a academia. Até breve.